Olá! Estamos ao vivo no nosso OAB na TV, em versão live. Você que está acompanhando aí pela TV Alba ou no nosso canal no YouTube, você é convidado a todas as quartas-feiras, 9 horas da manhã, através do Instagram da TV Alba e da OAB Bahia, acompanhar os nossos debates. Desde o início da pandemia, a gente tem trazido aqui convidados, relacionados à OAB para provocar, de fato, essa aproximação da OAB Bahia com todos nós, não só os advogados e advogadas baianos. Então, quero cumprimentar todos vocês, agradecer aí a parceria constante com meu amigo Dalmir Campos, produtor aqui do programa, ele que faz aí o agendamento de pautas, que manda para mim todas as informações. Meu bom dia também especial a ele. Quero começar também o programa parabenizando, o nosso diretor lá da TV Alba, Neto Batista, aniversário dele hoje. Então receba aí em nome de toda a equipe nossos cumprimentos, nosso carinho, parabéns e muita felicidade. Dizer que estamos aqui aguardando já a chegada da OAB para a gente falar um pouquinho da vez e voz às mulheres. Que massa, né? Eu já me sinto com muita voz, viu? Não só na comunicação, de forma geral, como também aqui na OAB. Afinal, estou aí apresentando esse programa, entrevistando muitas mulheres também importantes para a OAB Bahia e tenho visto de perto o trabalho dessas mulheres, que é importantíssimo para engajar novas mulheres, não só na advocacia, como onde elas quiserem, seja dentro de casa, administrando sua casa, na comunicação, no universo da medicina e tantas outras oportunidades. Minha convidada de hoje é a Sara Barros. Sara é presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Já estou vendo que a OAB já está aqui e aí vou encurtar toda para já convidar a Sara a esse bate-papo com a gente, dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que vocês podem encaminhar nossa live para os seus amigos, seus seguidores, para que mais pessoas participem. Olá, Sara, bom dia. Olá, Milena, bom dia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo. A gente que já vem acompanhando esses programas quando tem. Então, muito obrigada. Dalmir, obrigado pelo convite. Que bom, viu, a sua presença e que bom a gente saber que uma quarta-feira de manhã a gente tem a oportunidade de dizer para as pessoas como a presença feminina e, mais ainda importante, na jovem advocacia é uma realidade. Eu estava lendo um pouco a respeito aqui na nossa produção e aí vi que vocês estão com esse evento, chamado Falas Femininas. Nossa voz, nossa força. Inclusive já teve um evento na segunda-feira, diz que foi o maior sucesso, 10 pessoas debatendo, falando dessa questão da presença feminina. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é, esse projeto, o que é que representou na segunda-feira, esse encontro de vocês, e também qual a expectativa para hoje, porque tem hoje também, né? Isso, tem hoje também. A gente fez no dia 29 a abertura e contou com um painel com as conselheiras jovens que fazem parte do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Só para quem está nos assistindo entender, jovem advogado é aquele que tem até 5 anos de inscrição. Então, a gente tem um conselho todo formado. Hoje, o nosso conselho tem mais mulheres do que homens, seguindo o que a gente tem no próprio conselho estadual, o conselho pleno, que a gente chama, que tem a paridade. E aí, o que é que acontece dentro disso? A gente trouxe o projeto para trazer voz para as jovens advogadas. E foi um dos momentos mais emocionantes que eu já tive nessa caminhada da OAB. Foi um momento de troca muito importante. Eu acho que não teve uma pessoa que estivesse ali que não se emocionasse, porque foram relatos reais, coisas que eu passei, sei que muitas colegas passaram e muita gente se identificou. É aquela coisa quando a gente fala da representatividade, Então, é a primeira vez que a gente tem um evento com tantas jovens advogadas palestrando. Então, assim, se tornou-se um grande evento, nunca visto, inclusive, em outras seccionais, um evento pioneiro, que a gente trouxe só falas de representantes da jovem advocacia, e foi justamente isso que a gente quis fazer, Mostrando a força que essas meninas têm através da sua voz. Então, o nosso objetivo foi dar voz para mostrar a força que cada uma tinha. E foram relatos incríveis. Não sei se você chegou a receber os temas que as meninas trataram, mas foram diversos temas e diversas realidades. A gente trouxe a realidade da mãe, que é jovem, a mãe solteira, que não tem com quem deixar seu filho e estava ali naquele momento. A gente trouxe a realidade da advogada que não conseguiu se inserir no mercado. A gente teve relatos das advogadas da sua primeira entrevista e de questionamentos acerca de idade, acerca se é casada, se não é casada, se já está pensando ou não está pensando em ter filho. E a gente sabe que, infelizmente, isso ainda ocorre. E ela ainda citou que tinha acontecido isso no processo seletivo
de uma empresa internacional e a gente luta todos os dias, né? É uma luta muito grande para a gente demonstrar que a gente não é questionado ou tem que ser questionado acerca de quem vai ficar com nossos filhos, quem vai cuidar deles quando a gente não estiver em casa, se o casamento no primeiro ano é lua de mel ou não, são opções que a mulher tem o direito. E a gente se Com questiona certeza, muito. e a gente se priva de muita coisa, né, Sara? Nós, na nossa profissão, por conta de todas essas cobranças que são da sociedade e que acabam sendo nossas, a gente fica se autocobrando por tudo, para ser uma boa mãe, para ser uma boa mulher, para ser uma boa profissional, e acaba também se privando de muita coisa, né? Mas tudo isso por conta da sociedade mesmo, de um padrão cultural, né? Dos homens que também não são tão parceiros nisso, né? E aí eu até quero já chegar nesse assunto, porque você está falando de forma geral, mas para vocês aí que estão acompanhando, Sara é a primeira presidente, né, do Conselho Consultivo aí da Jovem Advocacia, a primeira mulher ocupando esse cargo. Eu queria aqui que você relatasse um pouco para a gente dos desafios, né, que você encontra e um pouco também, Sara, dessa importante parceria dos homens nesse sentido, né? Que os homens deem mais oportunidades, que os homens façam com que as mulheres ocupem mesmo lugares de chefia, porque se o homem não tiver essa parceria, se torna ainda mais difícil. Assim, Milene, em verdade, né, o Conselho Consultivo, a gente teve até hoje 3 presidentes, né? O primeiro presidente foi Luiz Gabriel Batista Neves, foi quando eu ingressei no conselho, né, bem no finalzinho da gestão de Gabriel como conselheira, e o segundo foi Hermes Hilarião, que hoje é nosso diretor tesoureiro, ao qual eu tive a honra de ser vice-presidente. E ele participou do nosso evento, e sempre que eu tenho a oportunidade eu faço essa manifestação, porque eu até ponderei isso na nossa abertura. É engraçado que hoje a gente consegue falar sobre empoderamento feminino, a gente vê as adolescentes falando sobre isso, a gente tem Maísa, que é apresentadora de TV, que com 16 anos já levantava esses temas. Deixa eu aproveitar, te interromper 16 anos, e cumprimentar a nossa deputada Fabiola Mansur, ela que também é uma excelente representante das mulheres também nesse sentido, uma deputada super engajada nas causas femininas, principalmente, e aí vale aqui esse cumprimento, agradecer sua participação aqui na live e até já peço sua cooperação, algum tema que você acha interessante, a gente também está falando aqui, deputada Fabiola Mansur, a gente está falando sobre um evento que a OAB está promovendo sobre fala, né? O poder de fala das mulheres, os desafios que as mulheres, principalmente no caso hoje, das jovens advogadas, enfrentam. E aí queria também que você compartilhasse com a gente aí, suas experiências também na política, né? Desculpe, Sara, você estava fica à falando vontade. das pessoas Conheço que a também têm Fabiola, já desafios. participei de eventos que ela esteve presente, realmente uma grande mulher. Cumprimentar também Maurício Lee, nosso secretário Sim, nosso diretor adjunto da OAB, que está aqui presente. Ludmila, que foi conselheira jovem e hoje está fazendo parte da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher. Acredito que quem eu vi aqui eu estou cumprimentando, mas retomando, né, o assunto, eu fui vice-presidente de Hermes Hilarião e assim como a OAB da Bahia, a OAB Jovem ela segue esse segmento da gente ser respeitado. Eu disse, inclusive, na abertura, que Hermes nunca me questionou se eu podia viajar ou não, se eu podia trabalhar ou não, e ele sempre ouviu e seguiu o que eu estava sugerindo, o que eu propunha, e isso é muito importante. É importante que a gente seja reconhecida pelo nosso trabalho, mas principalmente é importante que a gente seja ouvida. E é importante que a gente seja ouvida sem ser questionada, como a gente estava trazendo aí. Se você pode, se você não pode, se você tem onde ficar ou deixa de ficar. E eu sempre fui muito respeitada dentro da OAB e dentro do espaço. E eu sou muito feliz por isso. O primeiro evento da OAB que eu fui para tratar sobre mulher, Marinela falou assim, para nós mulheres estarmos dentro da ordem e ocuparmos cargos, os homens precisam levantar da cadeira. Então, eu tenho muita felicidade de ter sucedido Hermes e principalmente poder dizer que ele levantou da cadeira. Ele teve a sensibilidade, principalmente no momento de dizer, Sarinha, esse é o momento, você está pronta, é sua capacidade, foi o seu trabalho. Então, assim, eu posso dizer que dentro do Conselho de Jovens, a gente sempre teve muito isso. E a gente sempre teve muita participação ativa das mulheres. E é uma participação que sempre foi permitida, né? Ali foi uma coisa muito natural. Então, assim, eu disse a ele, inclusive, que ele vai ser papai agora, que o filho dele possa ser o que ele é hoje. E não agradeci, porque eu acho que não é questão de agradecimento, mas disse a ele que ele continuasse assim, que é disso que a gente precisa. Inclusive, ele ficou até o final para escutar todos os relatos das jovens advogadas, assim como Ana Patrícia e Marilda, que são também da diretoria da OAB, e isso foi muito importante, porque elas se sentiram, de fato,
contando a sua história e trazendo um pouco. Então, assim, é muito importante a gente perceber que as jovens naquele momento, e hoje também, elas hoje não falam só da questão do feminismo, do machismo, do sexismo. A gente fala sobre tudo. A gente tem competência para falar sobre todo e qualquer assunto. E você vê isso em jovens advogados, em pessoas que estão iniciando a carreira, é muito importante. É você dar voz, é você dar força, é você estar ali mostrando que qualquer jovem advogado, independente do seu número de carteira, e esse foi um tema, inclusive, de uma das palestras de Lorena Caldas, que foi uma palestra emocionante, que ela contou que no seu primeiro atendimento ela foi questionada com o número da sua OAB. E a Jovem Advocacia, a gente faz um processo de valorização muito grande voltado a isso, justamente para que a gente não passe por isso. E ela questionou quantos homens já tiveram o questionamento acerca do seu número de OAB. Quantos homens tiveram algumas perguntas acerca com quem deixa seus filhos e se podem ou não viajar. E por que nós, mulheres, precisamos ser questionadas sobre isso? Então, isso precisa ser dito, isso precisa ser discutido, isso precisa ser trazido de forma que a gente consiga cada vez mais conscientizar. A gente sabe de todos os problemas, a gente sabe da luta que a gente tem com relação às mulheres, mas a gente sabe também que em algum ponto aí a gente já cresceu, a gente já amadureceu, a gente já trouxe coisas novas, trazendo justamente aquele gancho que eu estava falando de Maísa. Hoje as adolescentes, elas já sabem o que é o machismo, elas sabem o que é o feminismo, elas discutem, elas trazem, né, esses temas. E antigamente a gente não tinha isso. Eu tenho uma adolescente em casa, Sara. A minha filha tem 13 anos e ela me chama para conversar de vários assuntos que na época, na idade, né, dela, eu não pensava assim tanto ainda, né? Às vezes eu falo com ela, né, de coisas bestas, de uma roupa ou de uma escolha, e aí ela já aponta e fala: minha mãe, isso é machismo, você está sendo isso, você está sendo aquilo. E ela me chama para eu realmente me avaliar, né? Porque são conceitos que a gente traz aí, né, de tanto tempo, né? Culturalmente a gente foi criada dessa forma, que a gente precisa também estar se policiando, nós mulheres, né? De nossa postura, de nossos atos, de como a gente criar nossos filhos e filhas para que façam a diferença lá na frente. Agora, Sara, você estava compartilhando com a gente, né, um pouco do que foi esse primeiro dia, da participação dessas, foram 10 palestrantes, né, trazendo suas questões. Eu queria que você falasse um pouquinho, um compilado do que, na sua opinião, né, tendo ouvido tantas mulheres e vivenciando mesmo, né, no seu dia a dia todas essas questões, quais são hoje assim, os principais desafios, problemas que essas mulheres apontaram e que a sociedade precisa dar mais visibilidade para que essas situações não continuem se repetindo? Em verdade, um dos maiores problemas que a gente percebeu, né, inclusive na conversa, é a dificuldade realmente de se inserir no mercado de trabalho, né? A Jovem Advocacia, logo para quem está iniciando, a gente tem uma dificuldade, a gente faz um trabalho, isso voltado tanto para homem, tanto para mulher. Só que quando a gente olha para a questão feminina, a gente percebeu ali que existem vários parâmetros e vários argumentos que não são utilizados realmente com os homens. Então a gente começou tratando das entrevistas que as meninas passam para poderem serem contratadas nos escritórios e trouxe esses questionamentos. E a gente precisa de alguma forma, e assim, a gente já vai pensar de que forma a gente vai fazer, trazer uma conscientização, porque é um assunto que está aí o tempo todo, Milena. É um assunto que você para e se pergunta, e inclusive uma das meninas falou assim, quem me fez uma entrevista foi uma mulher. Então, assim, a mesma mulher que está me fazendo a entrevista, porque a empresa está mandando, ela não pode dizer à empresa, a gente não pode perguntar isso. Isso não é profissional. Isso sai, e a gente está vendo o tempo todo isso aí. Entendeu? É um assunto que é extremamente debatido. Nos dias de hoje, quando a gente vê alguém falar alguma coisa que não deve, que não pode, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Gente, as redes sociais estão aí, tem internet, todo mundo compartilha, todo mundo comenta, e é inaceitável que nos dias de hoje as coisas ainda aconteçam. Então, assim, é um ponto que a gente chegou em 2021 e a gente ainda precisa discutir que a mulher não precisa ser questionada sobre quem vai deixar os filhos em casa. Então, assim, se os escritórios ainda permanecem fazendo isso, cabe sim que a gente faça uma campanha, que a gente traga uma formação, porque está faltando formação em algum lugar, entendeu? Claro. E de onde é que está faltando essa formação? Então a gente precisa ir no X da questão. Outra coisa que a gente trouxe foi a reinvenção durante a pandemia. Todo mundo está passando por um momento muito difícil e complicado. Eu desconheço uma pessoa que diga que não houve nenhum dano ou não modificou nada na sua vida durante a pandemia. E isso afetou também a Jovem Advocacia, como afetou no todo, e acaba afetando mais ainda porque a gente está iniciando. É muito difícil você receber a carteira.
através do Zoom, que é algo que a gente nunca imaginou, que as solenidades sempre foram presenciais. E se já é difícil você no dia a dia se inserir no mercado de trabalho, você mostrar que tem conhecimento, você mostrar que está ali, que está preparado, imagine você fazer isso no meio de uma pandemia. Imagine você participar de um processo seletivo de uma pandemia que você precisa do mínimo de estrutura possível em casa. E nem todo mundo dentro da Jovem Advocacia tem essa estrutura. Nem todo mundo tem um computador, nem todo mundo tem uma internet boa. Então, hoje a gente ainda tem uma dificuldade maior. E isso foi trazido também para as meninas. Foi trazido por uma que ela se reinventou, porque ela precisa viajar para acompanhar o marido. E ela consegue trabalhar em qualquer lugar, e através de uma indicação que ela recebeu, ela conseguiu ser muito bem recebida em outro estado. Foi trazido por outra que ela está empreendendo coisas novas dentro da advocacia. Ela fez um curso. Então, a gente está vendo que todo mundo está se reinventando. E as meninas também não deixaram de fazer isso. Eu deixo aqui meu agradecimento, porque eu fiquei extremamente feliz. Posso dizer também que orgulhosa e muito emocionada com todos os relatos. Né? Gabriela trouxe um relato, inclusive, ela que é jovem, é negra e que sofreu com relação à sua primeira entrevista por ter o cabelo, né, com tranças, e ela trouxe isso, inclusive ela se emocionou nesse relato. E uma coisa que tem em comum com todas as meninas e tem em comum com a minha história, né? Eu ingressei nos quadros da Ordem com Luiz Viana, nosso Porto Farol da advocacia, e desde que eu comecei a participar do conselho, Luiz nunca me perguntou quem eram meus pais, ele nunca me perguntou onde eu morava, ele nunca me perguntou se eu tinha dinheiro ou se eu não tinha dinheiro, se eu tinha alguém dentro da advocacia, e eu fui muito bem recebida. Eu fui recebida de braços abertos. E isso é importante. É importante que a gente entenda, e eu percebi que isso é uma coisa que todo mundo tem, que principalmente dentro da OAB Jovem, que acaba sendo o órgão que a gente tem contato de imediato depois que recebe a carteira, por ser jovem advogada, o acolhimento que a OAB Jovem faz. Eu falo sempre, e eu tenho muito orgulho de dizer, que a OAB Jovem ela se torna uma família. Eu acabo tendo mais contato com os próprios conselheiros da diretoria da OAB Jovem do que com minha família. Né? Agora, como eu estou mais em casa, aí isso modifica porque está no dia a dia, mas com as viagens do dia a dia, o trabalho, eu tenho mais contato com eles. E a forma que a gente faz, a ajuda de um do outro, esse início de carreira que é difícil. Eu tive a oportunidade de começar a fazer atendimento com Hermes e Gabriel me emprestando a sala para fazer atendimento, porque eu não tinha sala de escritório ainda e não tinha condições de estar. Então, assim, é muito importante. E isso acontece até hoje. Há uma troca de dizer, não, eu tenho uma colega que é parceira, que sabe dessa área, há uma troca de conhecimento, há uma ajuda mútua dentro do grupo. E, assim, as pessoas costumam questionar muito que na advocacia as pessoas concorrem entre si. E ver que a OAB Jovem vem trilhando um caminho diferente faz a gente se sentir muito feliz, faz a gente sentir que a gente está fazendo um trabalho correto, faz a gente sentir que a gente está recebendo as pessoas da forma que a gente foi recebida. Eu acho que se a gente consegue tirar uma pedra que eu enfrentei no meu início de carreira, para que quem está entrando agora ela não enfrente o mesmo problema, significa que a gente está fazendo alguma coisa certa. Então, assim, foi um momento muito emocionante para mim, para a gente perceber o quanto o trabalho da gente modifica e faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é isso o objetivo que a gente tem, né? Fazer a diferença no mundo. Eu acho que com certeza fazer a diferença, somar, né? Eu falo até, Sara, do papel importante, né, dessas lives, desse programa da OAB, que é esse mesmo, é aproximar, né? É que os jovens advogados percebam que eles podem participar das comissões, e aí eu falo advogados e advogadas, podem estar ali engajados naquele tema que mais é atraente para eles. Eu estava entrevistando aqui semana passada, não me recordo o nome do entrevistado, ele dizendo que às vezes as pessoas pensam que não tem conhecimento e aí que não vão poder agregar a comissão, mas pelo contrário, né? Ali vai se tornar um ambiente de aprendizado, de troca. O jovem ele tem isso, né? De trazer essas novidades todas, né? Tecnológicas, de aplicativos e que somam mesmo por exemplo, o funcionamento de comissões. A comissão passada, ele sinalizou bem isso, que eles não eram muito conectados, né, com a internet, não tinham Instagram, e foram os jovens que trouxeram isso e fizeram com que as pessoas tivessem mais acesso à comissão e tiraram suas dúvidas, e hoje é muito mais engajada. Então, essa troca é muito bacana. Bate-papos como esse aqui, né, fazem com que as pessoas que estão acompanhando aprendam. Tem aqui a participação
participação de um estudante de jornalismo. Ele sempre está aqui na nossa live, é o Lucas. Ele está dizendo, melhor live não tem jeito. Essa pandemia atrapalhou muito em relação aos estudantes de direito? É uma pergunta dele. E tem também a pergunta da Jane Ribeiro. Como faço aí, ó? Como faço para participar de comissões? É uma pergunta que sempre aparece aqui nas lives. As pessoas têm ainda esse desconhecimento. Queria aproveitar você aqui, Sara, para falar, né, dessa participação dos jovens advogados nas comissões. E essa pergunta de Lucas. E dizer que você que está em casa, que quer mandar a sua pergunta, também pode mandar e tirar sua dúvida sobre este evento que está acontecendo, sobre as comissões, sobre o dia a dia aí na Jovem Advocacia, as mulheres também que queiram compartilhar vivências e desafios. O espaço está aberto, tá? Por favor, Sara. Obrigada. Lucas, os estudantes de direito eles estão tendo uma oportunidade diferente, né? Porque eles estão tendo aulas online. Eu posso dizer isso, eu estou com um irmão que está no último período, ele está fazendo aulas online, algo que é novo e que nem todo mundo se adapta. Mas em contrapartida, Felipe está tendo algo que eu não tive, eu já disse a ele, né? A gente está com o exame de ordem suspenso. Eu sei que tem muita gente, tem muito bacharel aí esperando para fazer a prova. E que está todo mundo muito chateado, porque a gente tem uma ânsia, né, de passar na OAB, a gente tem uma ânsia de se tornar advogado ou advogada e ser inserido no mercado, mas as pessoas estão tendo um tempo que eu não tive e normalmente as pessoas não têm para estudar. Então, desde o início da pandemia, por maior que seja a dificuldade, a gente sabe que manter a cabeça sempre firme nesse pensamento. Às vezes a gente acorda, obviamente, desmotivado, cansado, tá todo mundo, né, em casa, tá todo mundo não podendo sair, tudo suspenso, e a gente fica um pouco desmotivado, obviamente, mas a gente tem que utilizar esse momento para ganhar conhecimento. Meu pai, desde sempre, né, desde pequena, ele sempre disse: filha, se tem algo que ninguém tira de você, é o seu conhecimento. É algo que é seu, pode lhe tirar tudo, mas o seu conhecimento não vão te tirar. Então é um momento que a gente pode ir atrás de capacitação. A OAB está com a ESA com todos os cursos liberados. A OAB Jovem a gente não parou um segundo. A gente fez diversas lives. A gente promoveu agora no mês de março uma maratona da Jovem Advocacia, que vai voltar agora em abril, que a gente dividiu em 2 momentos, de 20 lives de 20 minutos, como se fosse um talk show de dicas diretas sobre temas que foram votados pela própria Jovem Advocacia e que a gente já tem mais de 12 mil visualizações na primeira parte do evento. Então, assim, a gente consegue alcançar um grande número e a gente vem trazendo formas diferentes de alcançar, porque a gente sabe que todo mundo às vezes está ali desmotivado e tal, e 20 minutos você faz rapidinho. Teve um colega que me mandou, poxa, hoje eu fiz, enquanto estava na esteira, eu estava escutando a live, foi muito legal. Então, assim, a gente vem procurando fazer coisas novas para alcançar um maior número de pessoas e justamente modificar, mas sempre com um objetivo muito claro: levar conhecimento para as pessoas. Porque e sobre a participação nas comissões, Sara, como é que a pessoa pode participar? Vou lhe explicar primeiro do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Não é comissão, a gente é conselho, então a gente tem um regimento próprio. O que é que acontece? Hoje o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, para você participar, você precisa assistir 3 sessões seguidas ou 5 intercaladas e precisa ser jovem advogado para poder ser nomeado, ou seja, ter menos de 5 anos para poder ser nomeado. Então, isso é ótimo, porque o Conselho, antes dele existir, né, e a gente está... ele se tornou conselho, né, na gestão de Luiz Viana. Era uma comissão que era fechada e que tinha outros critérios, e hoje o nosso conselho é aberto. Então, toda e qualquer pessoa que chegue, que participe ativamente das sessões, ela vai ser nomeada, independente de qualquer coisa. E isso é muito importante. É por isso que eu acho que a gente alcança tanta gente, é por isso que a gente tem um conselho tão plural, é por isso que a gente consegue alcançar várias vertentes e entender várias pessoas, pela pluralidade de pessoas que a gente tem, e justamente porque só é você chegar lá e participar e chegar ativamente. Você não precisa de muita coisa. Chegando lá, você pode participar de um GT, que a gente tem vários GTs direcionados, e a partir daí apresentar projetos. Esses projetos a gente vai fazendo. Então, é muito tranquilo. Com relação às outras comissões, as pessoas podem mandar e-mail para a presidência da OAB. Lá no Instagram da OAB, inclusive, tem o e-mail requerendo que quer entrar na comissão, mandando seus dados, sua OAB, e vai ser colocado lá para poder ser nomeado. Então, dá uma facilidade. E quem sabe o contato do próprio presidente e tal, pode procurar o próprio presidente da comissão, pedir para ingressar na comissão, conversar, ou ver com algum membro que possa levar ali a informação. Deixa eu cumprimentar meu amigo aí, Pedro Guerreiro, também jovem advogado.
está aí participando com a gente. Lucas está sinalizando que ele é estudante de jornalismo, como faz para entender mais sobre o direito. Pesquisando mesmo, Lucas, entrando aí nesses Instagrams das comissões, é o que Sara disse. Agora, com esse universo digital, os estudantes têm muito mais possibilidades, né? O acesso à informação está muito mais democrático. Então, com um pouquinho aí de tempo e de dedicação, você consegue se informar sobre muitos temas, sobre muitos assuntos, inclusive sobre o direito, que é uma área interessantíssima. Sara, a gente já está se aproximando aqui do final da live, mas eu não posso deixar de fazer o convite para as pessoas, né, para o canal do YouTube da OAB Bahia, para o evento de hoje. Eu comecei o programa falando sobre o tema do evento, que são Falas Femininas, Nossa Voz, Nossa Força. Vai ser no canal da OAB no YouTube, então você pode ir lá no YouTube, colocar OAB e aí começar a assistir. Vai ser que horas, Sara? Ao vivo? Quem vai participar? Quanto tempo vai durar? Vai ser ao vivo, certo? Hoje a gente vai trazer as presidentas jovens do interior e suas representantes. Então, hoje a gente vai ter a voz do interior. A gente também tem dentro do Conselho Consultivo representantes do interior da Bahia. A gente tem, além dos representantes do próprio conselho, como conselheiros, a gente hoje conta com os 36 presidentes jovens na subseção, que é muito importante. Ou seja, a gente tem um braço, a gente tem uma voz em cada interior, que traz as demandas do interior, que traz as demandas da jovem advocacia, e a gente trabalha justamente em cima dessas coisas. Então, hoje a gente vai trazer as presidentas jovens, os temas estão incríveis, eu tenho certeza que a gente vai ter mais uma noite emocionante. E quem quiser assistir a primeira live, está disponível também no canal da OAB. Eu queria aqui fazer uma saudação e agradecer. Eu tenho uma diretoria que está aqui presente, que faz um trabalho incrível, e tudo isso só acontece justamente por isso. Então, eu queria agradecer a Lucas Macedo, que é meu vice-presidente, a Manuela Iglesias, que é nossa diretora de Relações Institucionais, a Maílson, meu diretor de planejamento, que está aí batendo palma, que daqui a pouco vai estar dizendo, Sara, 19 horas, vamos olhar o card, já fez post. E a Léo, que é nosso diretor de relações com o interior, dizer que sem eles a gente não conseguiria fazer esse trabalho incrível. E aproveitar e agradecer também a Hermes, a gente já falou dele, que faz hoje e é nosso representante hoje na diretoria. Isso facilita muito o nosso trabalho. E quando a gente fala de representatividade, e hoje a gente está falando de representatividade feminina, hoje a gente pode falar de representatividade na jovem advocacia. Então, hoje a gente tem Hermes dentro da diretoria, que chega lá e passa tudo o que a gente precisa. E a gente tem uma ponte, e isso é muito mais rápido. A gente sabe como é para poder dimensionar e para estar fazendo as coisas. Obviamente, o Fabrício é um presidente incrível. O Fabrício, todas as vezes que eu ligo, digo assim, presidente, eu vou fazer. Foi assim, presidente, vou fazer um evento, falas femininas, para trazer voz para as conselheiras jovens. Pode fazer. Então, assim, a gente tem uma carta branca muito grande, a gente tem uma parceria muito boa também com a ESA. Então, isso faz com que a gente consiga trabalhar melhor, mas isso foi conquistado a muito trabalho, né? Foi conquistado a gente mostrar ali que a jovem advocacia amadureceu, está pronta, né, para fazer qualquer coisa, para falar de qualquer tema. E hoje a gente tem isso dentro da OAB da Bahia. E isso é muito importante. Muito importante. Não é à toa que desde a época que Hermes é presidente, a OAB da Bahia é vista como referência nacional da jovem advocacia. A gente consegue fazer os maiores eventos, como a gente está fazendo agora, o maior evento de representatividade de conselheiras jovens. Nunca houve nenhuma seccional tantas representantes jovens palestrando num evento. Nós temos 20 mulheres fortes, aguerridas, que estão no seu início de carreira, trazendo informações e palestrando. A gente está dando força, né? E através da voz de 20 mulheres. E é uma rede que se forma, né? De inspiração, de experiência, de compartilhamento. E isso é pioneiro. Então, eu acho que o agradecimento é geral à minha diretoria pelo trabalho, à OAB da Bahia por oportunizar, a Hermes por fazer essa ponte, mas eu acho que principalmente as pessoas que assistem. Porque se as pessoas não estivessem ali assistindo, acompanhando, pedindo, engajando, a gente não teria tanta força. Então, eu fico muito feliz em a gente saber que a gente está no caminho certo e principalmente que a gente está construindo uma advocacia melhor, uma advocacia mais unida, uma advocacia que quer mudar, uma advocacia que está ali para poder encarar todo e qualquer problema, mas junta. E eu acho que essa é a diferença que a gente faz no dia a dia. Que bom, receba aí o carinho das pessoas que estão acompanhando, né? Tem vários aqui, parabéns, palminhas. O PH Guerreiro fala, você também faz um trabalho de excelência, Sara, você nos representa, parabéns. Gustavo Góes está aqui dizendo também, Sarinha representa muito as advogadas e toda a jovem advocacia. E dessa forma eu vou me despedindo também, né? Te parabenizando pelo seu trabalho. Já tinha ouvido falar
de Sara Barros sem antes conhecer, sem antes ter, né, vindo aqui. A gente, primeiro contato que a gente tem assim, de forma Primeira virtual. vez. Mas já tinha ouvido falar muito, né, da sua atuação, do seu conhecimento, de como você é engajada. E é muito bom a gente ver mulheres jovens, né, representando outras mulheres, defendendo os direitos, o espaço, a voz, a vez, a fala, né, de outras mulheres. Isso é muito bacana e tenho certeza que os resultados disso você colhe no dia a dia, como você disse aí, né, criando uma rede de pessoas que estão todas antenadas e conectadas com o mesmo objetivo, que é fazer com que a advocacia funcione melhor, mais unida e com mais resultados. Parabenizar também sempre, né, a OAB da Bahia, eu acho esse espaço aqui excelente. O programa, as lives, a ESA, depois que eu comecei a conhecer de perto, eu vi o quanto funciona, né, a ordem, não só a de Salvador, a ordem, né, a da Bahia, como a gente vê em outros municípios também, as subseções funcionando. Aqui em Lauro, eu também já tive a oportunidade de conhecer, eu moro em Lauro de Freitas. Então, assim, parabenizar pelo trabalho, dizer que a gente está no caminho certo, né? Essa troca de informação, né, o trabalho de vocês, a disseminação das informações faz parte para que tudo isso aconteça e se desenvolva. E você falou, Sara, algo que é importantíssimo, que se não as pessoas não assistissem, se as pessoas não compartilhassem, não se interessassem, tudo isso deixaria de fazer sentido. Então, é muito importante, assim, essa audiência de vocês, dizer que essa live vai ficar salva no IGTV aqui da TV Alba, então vocês podem compartilhar para que divulgue, né, esse trabalho de Sara e de todos os outros que estão engajados e assistam hoje, 19 horas, lá no YouTube do canal, né, no canal do YouTube da Ordem dos Advogados da OAB. Só colocar o OAB lá e aí já fica a resposta para o Lucas, que tem aí, Lucas, olha, um canal, né, da OAB disponível com todo o conteúdo. Imagina o tanto de conteúdo aí nessa pandemia, né, de lives, de encontros virtuais, que foram vários e que tem lá um material vasto para você obter conhecimento. O pessoal também ainda participando. Sara, beijo, bom dia, boa quarta-feira para você. Obrigada, obrigada ao AB pela oportunidade. PH e Gu, um beijo. Vocês são suspeitos para falar, fazem um trabalho incrível cada um. Tá aí, PH que está no nosso Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, Gustavo, que já foi conselheiro jovem e hoje preside a Comissão de Direito Empresarial. Então, assim, Milena, nosso muito obrigado. E, assim, é muito importante que a gente tenha cada vez mais voz aí. E hoje, nas comissões, como você falou, a gente tem diversos jovens aí, várias comissões que a Jovem Advocacia ela está presente em todos os lugares. Então, um beijo, muito obrigada. E eu espero todo mundo às 19 horas para o segundo episódio dos Falas Femininas, hoje à noite, para poder conhecer e ouvir as representantes jovens do nosso interior. Muito bem, convite feito. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem, 9 da manhã, quarta-feira, o nosso OAB em versão live. Tchau, tchau.